E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante para entender, na prática, como o dinheiro dos nossos impostos se transforma em obras e serviços. É um universo que, de fora, até parece meio distante, super burocrático, né? Mas a verdade é que ele afeta diretamente o asfalto que a gente pisa, as escolas e até a preservação da nossa história. É o que a gente chama de ecossistema das licitações e a vida pulsante de um contrato público. Bom, vamos direto ao ponto. Nosso mergulho de hoje passa por 4 paradas. Primeiro, vamos ver as obras em todo o país. Depois, a vez dos pequenos. Em seguida, falhas e urgências. E, por fim, o preço da paralisação. Parte 1. Obras em todo o país. O peso financeiro da infraestrutura. Para começar a entender esse ecossistema, a gente precisa dimensionar a escala colossal das contratações que estão rolando neste exato momento pelo Brasil. Olha só esse número. Quase 43 milhões de reais. Esse é o valor alocado pelo poder público só para pavimentação, drenagem e sinalização em 10 bairros lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pegando regiões como o Anhanduzinho e a Lagoa. E um detalhe importante, isso cobre pouco mais de 12 quilômetros de obras, o que mostra o quanto custa, de fato, levar a infraestrutura básica para os centros urbanos. E claro, essa escala absurda de investimentos também aparece muito no nível estadual. Esse valor aqui é a previsão orçamentária para construir uma nova escola estadual lá na cidade litorânea de Imbé, no Rio Grande do Sul. O projeto prevê mais de 6.900 metros quadrados de área. Ou seja, uma injeção massiva de capital para erguer um polo educacional inteirinho, totalmente do zero. Mas, gente, infraestrutura não é só construir coisa nova, tá? Tem a preservação do passado também. Esse é o orçamento exato destinado para restaurar a antiga sede da prefeitura em Corumbá. É um imóvel histórico, bem no centro da cidade, tombado pelo patrimônio nacional. E olha, preservação desse nível exige uma precisão quase que cirúrgica, o que explica esse orçamento tão meticulosamente calculado, centavo por centavo. Quando a gente coloca tudo isso lado a lado, fica bem óbvio como essas cifras gigantescas conseguem transformar aquele conceito super abstrato de gasto público em realidades extremamente concretas e locais. Seja asfaltando uma rua que antes era de terra, subindo paredes de sala de aula ou salvando um prédio histórico da ruína total. O ecossistema das licitações é o grande motor da infraestrutura do país. Avançando para a parte 2, a vez dos pequenos, capacitando microempreendedores para o setor público. Com bilhões circulando, é muito comum a gente pensar esse dinheiro todo vai só para aquelas mega empreiteiras. Mas, na verdade, a história está mudando. Existe uma janela de oportunidade gigantesca se abrindo para os pequenos negócios locais. Durante eventos como a Semana do MEI, uma ferramenta que tem ganhado muito destaque é a plataforma Contrata Mais Brasil. Basicamente, ela funciona como uma ponte digital vital, conectando prefeituras diretamente aos microempreendedores da região. A ideia é justamente quebrar aquele mito de que vender para o governo é algo impossível e, com isso, criar uma fonte de receita super previsível para os pequenos negócios. Mas para o pequeno empreendedor realmente conseguir competir, o segredo é um só: capacitação. Lá no Maranhão e em Balneário Camboriú, por exemplo, estão rolando treinamentos super intensivos. Eles ensinam de tudo, desde como usar a inteligência artificial no dia a dia do negócio, até estratégias para calcular o lucro real e, o mais importante de tudo, como ler um edital e dar os lances nos portais do governo. Porque, diferente do mercado privado que sobe e desce o tempo todo, o governo tem uma demanda constante. É um cliente que está sempre comprando. E para mostrar que isso funciona de verdade, dá uma olhada no caso de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. A cidade levou o 3º lugar nacional no prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, exatamente na categoria de compras governamentais. Isso prova por A mais B que, com uma gestão eficiente, os pequenos municípios e as pequenas empresas conseguem sim prosperar dentro desse ecossistema, fazendo a grana girar na própria comunidade. Entrando agora na parte 3, falhas e urgências, quando a burocracia encontra a realidade. Bom, mas nem tudo é um mar de rosas, claro. Vamos olhar para o lado um pouco mais tenso desse ecossistema. O ponto crucial aqui é o choque que acontece quando as regras rígidas do sistema de licitações dão de cara com a vida real. De um lado, a gente tem falhas burocráticas bem padrão, que chegam a cancelar eventos, e do outro, emergências físicas reais que simplesmente precisam atropelar o sistema para evitar uma tragédia. Olha o que rolou em Piracicaba, São Paulo. A Festa do Divino, um evento com 200 anos de tradição, quase ficou sem o show de fogos de artifício. O motivo? Puramente papelada. A prefeitura anulou a licitação porque a empresa que ficou em primeiro lugar errou nos valores da proposta. E a segunda colocada, simplesmente não enviou os documentos. É a burocracia clássica barrando um evento cultural secular. Agora vamos para o outro extremo. Em Olinda, Pernambuco,
O mercado da Ribeira, que é de 1693, estava com um risco seríssimo de desabar. O combo foi pesado, danos por cupim na estrutura de madeira, chuvas fortes e o peso de uma caixa d'água gigantesca. A situação ficou tão crítica que a justiça teve que intervir e mandar fazer o escoramento em 48 horas, dispensando totalmente a licitação. Ali era salvar um patrimônio da humanidade ou seguir o rito normal. A emergência falou mais alto. O que nos leva à nossa quarta e última parte, o preço da paralisia, a análise econômica das obras suspensas. Vamos fazer um recuo estratégico aqui para pensar numa coisa super importante. O que realmente acontece quando uma obra pública para? Muita gente acha que suspender um contrato é tipo apagar a luz quando você sai de um cômodo, sabe? Desligou a chave, parou de gastar. Mas será que é assim mesmo? Na engenharia, a realidade é outra. A suspensão aciona uma verdadeira bola de neve de custos. Primeiro, tem que tirar todo o maquinário e mandar a equipe embora, o que já custa dinheiro. Aí, o que já foi construído, tipo as fundações, fica lá, tomando chuva e sol, o que causa uma depreciação super acelerada. O material oxida, estraga, e quando finalmente a papelada resolve deixar a obra voltar, o custo para contratar todo mundo de novo e consertar o que o tempo destruiu faz o orçamento original explodir. O pessoal do meio jurídico sabe bem disso. E é por isso que a nova lei de licitações tentou dar um jeito na situação. O artigo 147 exige que seja feita uma análise rigorosa das consequências antes de mandar suspender um contrato. Porque muitas vezes, o que para a obra não é um problema de engenharia, e sim contratos com matrizes de risco mal feitas, que criam um ambiente perfeito para essas disputas sem fim. E olha, o que é mais interessante nisso tudo, a grande sacada econômica, é essa frase aqui. Paralisar uma obra não zera os gastos, ela apenas substitui custos. A gente para de pagar por cimento, tijolo e progresso e começa a pagar por burocracia, disputas legais e tempo perdido. É o dinheiro público indo pelo ralo burocrático, em vez de gerar valor para a sociedade. E é com essa reflexão provocativa que a gente vai encerrando a nossa conversa de hoje. É absolutamente crucial a gente entender esses custos ocultos das compras públicas. Fica a pergunta no ar. Afinal, os recursos estão financiando o desenvolvimento real ou estão só pagando a conta da paralisia? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente. Espero que tenha ajudado a clarear como as coisas funcionam nos bastidores. Um grande abraço e até a próxima.